Segunda-feira, 10 de dezembro de 2018, dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O plenário aprovou há pouco a medida provisória que cria regras para os fundos patrimoniais no país. Para você saber um pouquinho mais sobre isso e para a gente entender bem o que são esses fundos patrimoniais, eu estou aqui com a deputada Bruna Furlan, que é relatora dessa medida provisória. Deputada, boa noite, muito obrigada pela entrevista. Deputada, eu queria que a senhora começasse explicando para a gente, por favor, o que são fundos patrimoniais. Isso para quem não está acostumado com esse linguajar, né? Não está acostumado com esse nome. O que são esses fundos? Olha, o fundo patrimonial, ele é a possibilidade de um doador privado constituir um fundo, doar dinheiro para, por exemplo, numa universidade pública federal, ampliar o campus, para pesquisa, para pagamento de bons professores. É uma possibilidade da filantropia educacional. Então, um doador privado investe numa instituição pública, de ensino, por exemplo, segurança pública. Eu cuido deste tema desde 2012, onde a proposta inicial era criar um fundo patrimonial para gerenciar doações nas universidades públicas federais. Era apenas Universidade Pública Federal. Quando aconteceu, infelizmente, aquela tragédia do Museu Nacional, que pegou fogo, o governo entendeu que uma medida provisória seria a maneira adequada de nós agilizarmos esse processo em termos de legislação, porque o museu é administrado por uma universidade federal. Bom, na discussão na comissão mista, composta de senadores e deputados, que eu fui a relatora, nós então decidimos ampliar e não só ampliar essa possibilidade e não só constituir fundos para Universidade Pública Federal. Então, nós abrimos mais possibilidades, universidades públicas estaduais, filantrópicas com mais de 30 anos, fundos para a segurança pública, fundos, uma série de muitas possibilidades de criação de fundos para apoiar instituições que estão passando por dificuldade. Ou seja, são todas as instituições públicas de diversas áreas, inclusive instituições privadas que têm um fim, né, intuito público, é isso? Isso. Olha, para ficar de uma linguagem de fácil compreensão, por exemplo, a Universidade de Harvard, ela tem um fundo patrimonial com mais de 32 bilhões de dólares. Quem doou esse recurso? Por exemplo, um ex-aluno que foi bem na sua profissão e que é grato à universidade. Então, ele pode doar, ele pode deduzir do imposto de renda dele. Por exemplo, ele pode construir uma biblioteca, um laboratório. E ali, então, ele faz essa doação para algo específico. Eu quero reconstruir o Museu Nacional. Então, esse fundo que será gerido por diversas esferas da sociedade. É importante dizer que é tudo muito claro, tudo muito fiscalizado. E aí, então, ele deduz do imposto de renda dele para este fundo que irá reconstituir o Museu Nacional, por exemplo. Deputada, a senhora falou dessa questão do desconto do imposto de renda. Esse, inclusive, foi um dos pontos mais debatidos aqui no dia de hoje. Apesar de haver acordo entre os partidos para a votação da medida provisória, esse ponto específico de possibilitar o desconto no imposto de renda a quem fizer doações para os fundos patrimoniais foi um ponto que gerou uma certa divergência aqui no plenário. Explica para a gente um pouquinho o que será essa proposta que acabou sendo aprovada, né? Então, essa é uma maneira de incentivar a doação. Quer dizer, a pessoa vai pagar o imposto. E ela disse, olha, eu prefiro deduzir e colocar aqui neste fundo. Então, é uma maneira de você incentivar as pessoas a doarem. Né? Porque se ela tiver que pagar imposto e fazer a doação, não, vamos deduzir do imposto de renda da pessoa física ou da pessoa privada para incentivar a filantropia educacional. Isso em vários países do mundo já é permitido. Nós estamos atrasados em termos de legislação. Então, amanhã, nós trabalharemos para que o texto seja apreciado no Senado. E existem senadores que também trabalham neste tema há muito tempo. A senadora Ana Amélia, o senador Lindbergh. Nós temos várias, porque isso independe de partido. É um tema de Estado, é importante. A gente sabe que a maioria das universidades estão passando por grande dificuldade. A gente sabe que esta é uma possibilidade de
deles buscarem uma arrecadação que não advém do governo, por exemplo, que também está com dificuldade. Então, é um marco. Essa aprovação hoje, eu gostaria de agradecer a todos os parlamentares, ao presidente Rodrigo Maia, ao líder de todos os partidos que nos ajudaram a aprovar este relatório que foi constituído, que foi escrito por muitas mãos. Academia, sociedade civil, muita gente trabalhou e a gente usou a nossa representação para fazer valer a vontade da sociedade e essa era uma demanda da sociedade. Muito obrigada, deputada Bruna Furlan, que foi relatora dessa medida provisória, então deixando bem claro aí que essa é uma possibilidade, então, de instituições públicas de diversas áreas receberem agora doações privadas. Vamos só ressaltar que são diversas áreas mesmo: educação, ciência, tecnologia, pesquisa e inovação, cultura, saúde, meio ambiente, assistência social, esporte, segurança pública e direitos humanos. A medida provisória vai agora para análise do Senado. O plenário aqui da Câmara também aprovou a urgência, ou seja, a possibilidade de um projeto andar mais rápido aqui na Câmara e ser votado diretamente no plenário para o decreto de intervenção federal no estado de Roraima. Esse assunto já será avaliado amanhã aqui no plenário da Câmara. Bom, esses foram os destaques aqui do plenário Ulisses Guimarães. Fique agora com os principais destaques do restante da Câmara dos Deputados.